Ok. Obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da Digital Earth Africa, em que esta semana teremos um tema e uma linguagem particular para aquilo que tem sido os programas da Digital Earth Africa. É pela primeira vez que se faz uma sessão em português, então agradecer a oportunidade que a Digital Earth Africa ofereceu à comunidade de língua portuguesa para poder fazer esta apresentação e também agradecer a todos aqueles que estão aqui presentes para esta temática. Quanto à sessão de hoje, o nosso tema é sobre mapeamento da extensão das inundações usado o Sentinel-1. Dizer que este trabalho é resultado da quinta edição do Big Data, que aconteceu na África do Sul, e foi feito pelo grupo denominado Aquasix, que é composto por seis pessoas de diferentes países. Então, vou aqui falar um bocado sobre o que é realmente isso de Digital Earth Africa. Falar de Digital Earth Africa é o mesmo que dizer de uma infraestrutura pública que oferece análises acessíveis para desbloquear o valor das observações da Terra, empoderando os países da África com dados da observação da Terra para permitir a adaptação e mitigação climática, oferecendo assim maior segurança alimentar e um desenvolvimento mais sustentável. É dizer que a Digital Earth Africa ela está baseada na plataforma da Open Data Hub, onde acaba sendo suportada pela Amazon Web Service, onde está lá a plataforma de desenvolvimento do programa, ou seja, onde se faz o trabalho das análises da Digital Earth Africa, chamado o Sandbox. Então, a Digital Earth Africa ela oferece dados satélites onde são completamente gratuitos, mesmo para uso comercial, cujo esses dados da observação da Terra estão otimizados, incluindo para uma observação na web, assim como a Digital Earth Africa faz. Eh, Ela oferece uma visibilidade completa desde os dados até o produto, oferece interfaces diferentes para necessidades distintas, assim como plataforma de aprendizado online gratuito e com suporte técnico. Também, na Digital Earth Africa, tem uma biblioteca extensa de ferramentas orientadas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assim como também a pessoa que trabalha com a plataforma Digital Earth Africa pode construir análises complexas sobre o seu tema no seu próprio ambiente. Então, dizer que o tema de mapeamento das inundações nasceu a partir da quinta edição do Big Data África, que aconteceu na cidade do Cabo, na África do Sul, nos dias 10 a 15 de março de 2015. E teve como tema geral aplicação, a aplicação de Machine Learning e Deep Learning para observações de dados da Terra, de modo a resolver desafios ou problemas africanos. Então, os temas aqui neste workshop não só foi sobre o mapeamento das inundações, mas também falou-se aqui do mapeamento das culturas da plantação de banana em África e falou-se do reforço das capacidades de previsão do tempo na África usando o Deep Learning e falou-se de mapeamento e monitoramento de trufeiras ou, como nós bem sabemos, mangal na África. E por fim, o quinto tema foi o mapeamento e monitoramento do desenvolvimento urbano.
Então, nesta sessão, o Digital Earth Africa irá demonstrar como é que os dados do Sentinel-1 são usados para mapear inundações e seus impactos sobre os meios de subsistência. Referenciar que falar de dados de Sentinel-1 são, ou é o mesmo que falar sobre radar de abertura sintética, são dados de satélite que tem a vantagem de penetrar nas nuvens em áreas tropicais, sendo mais adequado para mapear os impactos das inundações à medida que elas ocorrem. Então, os campeões do Digital Earth Africa da quinta edição Big Data School, realizada na cidade do Cabo, na África do Sul, eles estão a par desta temática para poder fazer essa apresentação que tem como tema mapeamento da extensão das inundações na cidade da Beira, em Moçambique. Talvez alguns podem perguntar por que que fizemos a escolha deste local. Fez a escolha da cidade da Beira porque foi a cidade da Beira que teve mais impacto, ou seja, sofreu impactos significativos do ciclone Idai em 2019. Então, este foi o período realmente escolhido para podermos fazer esta análise das inundações. Então, este trabalho inclui as seguintes pessoas que fizeram parte. Temos o Philip, que é de Madagascar. Tem a Glória, que é da África do Sul. Tem o caso de Osborne, meu próprio nome, sou de Moçambique. Tem o Ryan, que é da Namíbia. Tem Rebecca, que é de Ghana. E Eyona Sese, que é da África do Sul. E dizer que esse trabalho também foi tutorado e monitorado pela tutora Mopo Sadiq, que é funcionária da Digital Earth Africa. Então, numa forma introdutória, dizer que as inundações estão entre os desastres naturais mais devastadores, afetando milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano que passa. E essas inundações acabam causando perda de vida, destruição de infraestrutura, deslocamento de comunidades e perdas econômicas. Mas a observação da Terra ou dados como Sentinel-1 acabam permitindo uma detecção rápida e em grande escala de inundações, mesmo em condições climáticas adversas. Com isto, eh, trouxemos aqui algumas ilustrações que mostram qual é o impacto que as inundações acabam criando sempre que acontecem na nossa comunidade ou no nosso meio. Verifica-se aqui essas imagens que são impactos muito devastadores que as inundações fazem. Então, é muito necessário que nós possamos estudar este fenômeno, ou seja, que possamos ter mecanismos que possam nos informar sobre os acontecimentos desse fenômeno ou como nós podemos nos precaver a estes fenômenos. Com isso, o trabalho foi feito de duas formas, ou seja, a análise foi feita de duas formas. A primeira forma, que é a chamada linearização, usou-se o caderno de mapeamento da extensão de inundações usando linearização, ou mesmo em inglês chama-se de thresholding, que ah, são mecanismos tradicionais de mapeamento. E depois também ah, decidimos usar o Deep Learning para também poder verificar até que ponto, fazendo uma aprendizagem mais profunda do mapeamento, podemos ter resultados mais sustentáveis. Com isso, na primeira fase, falando mesmo da primeira análise que foi feita a partir da linearização ou thresholding, o trabalho envolveu as seguintes etapas. Primeiro foi-se a seleção do local e o intervalo de tempo para análise.
Então, como pode-se ver aqui, temos algumas coordenadas, ou seja, temos coordenadas geográficas, que é a latitude e longitude. Então, fez um mapeamento para se extrair essas coordenadas geográficas na cidade da Beira, de modo que pudéssemos fazer o estudo. Então, a posterior, fez a escolha do intervalo do tempo. Então, como pode-se ver aqui no time range, tem aí um intervalo de fevereiro de 2019 e abril de 2019. Então, como eu disse, a escolha disto deveu-se ao fato da ocorrência do ciclone Idai em Moçambique, que teve um impacto significativo na cidade da Beira. Então, acabamos escolhendo este período porque o ciclone aconteceu nos meados de março. Então, feito isto, o segundo passo fez-se o carregamento dos dados de retroespalhamento do Sentinel-1 para a área de interesse. Daí fez-se a conversão, os números digitais em valores decibéis para análise e gerou-se uma imagem composta de mediana das polariza- polarizações VH e VV a partir dos dados do Sentinel-1. Falar de VH e VV, dizer que o VH é um sinal transmitido com a polarização vertical e acaba recebendo um sinal de forma horizontal. Enquanto que o VV é um sinal de polarização que é transmitido de forma vertical e a sua informação acaba sendo recebida de forma também vertical. E o quinto passo realizou-se a clusterização K-means na imagem composta da mediana. A posterior fez-se a exibição, a imagem de predição de urbanização, por clusterização. Depois fez-se um carregamento de dados de verdade terrestre, quer dizer, dados que foram colhidos no terreno, provenientes do ESA World Cover para o ano 2020. Daí, fez-se uma comparação estatística à predição urbanização com os dados de verdade terrestre. A seguir, fez a detecção de mudança na água. Daí, fez a extração das áreas de inundações e fez uma geração de modelo digital de elevação e, por último, criou-se o mapa de vulnerabilidade, que é mesmo para perceber até que ponto as áreas são ou não propensas às inundações. Então, como antes dizia, a questão da geração das medianas das polarizações VH e VV, consegue-se aqui ver duas imagens. A primeira imagem, que descreve o VH, sinal de transmissão de VH em decibéis, e a outra em VV. Então, estas aqui são as imagens que o satélite acaba mostrando a partir do Sentinel-1, tanto para VH e tanto para o VV. Então, depois disso, acabou-se criando aqui uma clusterização que means, que é uma imagem, ou seja, são histogramas que ajudam a perceber o período antes das inundações e depois das inundações. Então, como está a ver este gráfico aqui do histograma, é necessário verificar que aqui quando olhamos para o backscatter values que estão em decibéis, significa que quanto menor esse valor de backscatter aparecer, significa que maior, ou seja, aqui há incidências que esta área ficou inundada, porque é uma diferença que existe entre o pós e o pré. Então, feito isto, decidimos criar uma separação das regiões com água e sem água, tanto para antes das inundações, assim como para após inundações. Então, a primeira imagem mostra-nos aqui eh, a separação da água no mês de fevereiro. Então, verificamos aqui que temos duas cores, a cor azul, que mostra realmente o corpo de água, corpos permanentes de água, e a outra cor que mostra regiões sem água. Assim como também, depois das inundações, temos duas cores, uma meio vermelha, que mostra corpos de água permanente, e a outra cor que são regiões sem água. Então, depois de se criar
depois de se criar essa detecção da mudança de água, acabou sendo feita a extração, ou seja, a detecção de mudança de água, assim como a extração das áreas inundadas. Então, temos aqui essas três componentes. A primeira componente, que é a cor vermelha, que demonstra o corpo de água permanente, quer dizer, tanto antes, assim como depois, essas regiões com a cor azul mostram que sempre existia água, ou seja, antes das inundações teve água e depois das inundações continuou a ter a água. A segunda cor, que é amarela, são regiões que mostram que antes tinha água, nos referimos antes das inundações tinha água, mas depois das inundações acabou não tendo água. E a última cor mostra regiões em que antes das inundações não tinha nenhum corpo de água, ou seja, não tinha nenhuma água, mas após as inundações acabou tendo água. Então, o que é que nós fizemos? Acabamos carregando o ESA World Cover, que são dados que são colhidos no terreno, que mostram a realidade do terreno. Então, estes dados mostram aquilo, ou seja, as áreas urbanizadas, por exemplo. O nosso foco aqui é verificar o impacto das inundações nessas áreas habitadas. Então, temos muitas cores aqui e temos muita informação, mas o nosso foco principal é perceber esta cor vermelha, que quer mesmo dizer áreas construídas, quer dizer que são áreas com alguma construção. Então, sendo isto, carregamos esta base para podermos comparar e ver se realmente o que nós estamos a fazer usando a informação do mapeamento Sentinel está a corresponder com aquilo que estamos a fazer com dados realmente do terreno. Então, fizemos aqui um modelo digital de elevação para podermos fazer a comparação. O que verificamos estatisticamente é que houve uma acurácia de 85%, o que significa que a predição usando o Cluster Key Means ela estava a predizer, estava a ter uma boa informação tanto para o mês de fevereiro. Então, 85% é um bom indicador para este mapeamento que estamos a usar usando o Cluster Meaning Results. E daí, tivemos este mapa que realmente decidimos ilustrar a área urbana, assim como a área com vegetação, para podermos verificar quais foram as áreas que mais foram afetadas, se é que a área urbana foi afetada ou não. Então, verifica-se aqui que a primeira cor que corresponde à área urbana e a segunda cor verde que corresponde a vegetação que a cidade da Beira apresenta, ou a região que estamos a mapear da cidade da Beira apresenta. E a terceira imagem, que é uma imagem azul, quer dizer, são corpos de águas permanentes, que informam sobre a água permanente, tanto antes assim como depois das inundações nesta região. Enquanto que a cor amarela são regiões também que, antes já disse, são regiões que antes tinha água, antes das inundações, mas depois das inundações acabou não tendo água, ou seja, acabou não tendo nenhum corpo de água. E para a última cor, é, é uma cor que descreve as áreas que foram, ou seja, as áreas que foram inundadas. Então, aqui é possível perceber, é possível ver que quase mesmo as áreas urbanas ou área urbana, ela apresenta algumas componentes de regiões onde não tinha água antes das inundações e depois acabou tendo alguns corpos de água. E também podemos ver alguma extensão de locais onde são componentes de água permanente, a água acabou se alastrando depois das inundações. Então, daí, criamos um mapa de vulnerabilidade da zona urbana para podermos perceber até que ponto a cidade da Beira é propensa às inundações.
Então, a primeira cor vermelha, que é a que mais nos importa neste momento, ela nos diz que esta toda área que apresenta a cor vermelha diz que está altamente propensa às inundações. Quer dizer que são áreas propensas às inundações. Então, aqui é possível ver que quase toda a região urbana da cidade da Beira ela é propensa às inundações. Então, esse indicador é um indicador muito preocupante para poder se ter em conta esta vulnerabilidade que a cidade da Beira apresenta quanto à questão das inundações. Então, este aqui foi, na verdade, o primeiro resultado que nós trouxemos usando o método de linearização, que é um método tradicional. Então, daqui urge a necessidade de podermos fazer um trabalho mais profundo usando o Deep Learning, ou seja, aprendizado profundo. Dizer que falar de Deep Learning é o mesmo que falar de um subconjunto de Machine Learning que usa redes neurais com muitas camadas profundas para aprender padrões complexos em grandes volumes de dados. E falar de esta componente mesmo nas inundações, ela oferece modelos que são projetados para entender as relações entre os pixels em uma imagem e acaba ajudando a detectar inundações com mais precisão em ambientes como terrenos urbanos, vegetados ou mesmo mistos. Então, é aqui onde verificou-se que, ok, este método aqui temos que explorar um bocado. Então, talvez a questão seria, por que que estão, já tivemos aquele resultado, por que que eles foram em frente para poder fazer essa exploração do deep learning? Dizer que os modelos tradicionais, como a linearização que usamos, ou thresholding, ele é muito sensível a ruídos, principalmente quando há mudanças de iluminação ou mesmo na reflectância da superfície, o que pode acabar gerando falsos positivos, ou seja, falsas detecções. Então, por isso, o uso de deep learning é, é muito, é muito mais robusto Osborne, a Osborne, essas. Yes, can you next slide? Yes, yes, yes. one second. Okay. Ok, thank you. Yeah. Então, este método acaba ajudando a diminuir essas inconsistências. Por isso, nós fomos mesmo carregar esta data, que é chamada de Sin1 Floods 11, que é um conjunto de dados georreferenciados para treinar e testar algoritmos de deep learning para inundações com Sentinel-1. Então, quer dizer, esses dados aqui têm uma vantagem muito grande. Primeira, porque são dados que somente são usados para treinar e testar esses algoritmos dentro do deep Learning. E também acaba usando a informação que provém do Sentinel-1, que é uma informação muito boa, que, como dissemos no princípio, tem uma vantagem de penetrar várias regiões, mesmo que haja nuvens. Então, é um tipo de dado muito bom. E outra questão mais importante do porquê nós levamos esta base de dados é porque esta base de dados ela foi treinada em 15 países diferentes, de diferentes continentes. Como pode-se ver aqui tem uma imagem abaixo que ilustra o mapa onde apresenta alguns países onde este dado, ou seja, essa base de dados foi usada. Então, dizer que essa base de dados é um conjunto de dados de água superficial, incluindo imagens brutas de Sentinel-1 e classificação de água permanente e água de inundações. Quer dizer, foi feito um treinamento que consegue captar essas informações. E essa base de dados comumente é utilizado para treinar e avaliar modelos de segmentação usando redes neurais
totalmente conectadas e UNEDs para a detecção de inundações. Então, nesta nova componente de Deep Learning, o que nós fizemos, ou seja, o trabalho acabou seguindo as seguintes etapas. Primeiro, fez-se a configuração e preparação do conjunto de dados, que é carregar as divisões de treinamento, validação e teste a partir dos arquivos CSV. E daí fez o carregamento de conjunto de dados para definir cada classe personalizada no dataset PyTorch para que possa ler as imagens do Sentinel-1. E também fizemos um aumento de dados para aplicar transformações como corte, inversão durante o treinamento e normalização para que possamos fazer a validação, ou seja, dentro do processo da validação. E daí fez o Data Loaders, que foi de criar instâncias de Data Loader para o treinamento e validação, garantindo o processamento adequado de lotes, embaralhamento e carregamento de dados em múltiplas frentes. Porque fazer esse treinamento é um treinamento muito pesado que uma, exige um processamento computacional muito alto. Então, daí, fez uma definição do modelo, usando a arquitetura FCN RedNet 50, com a entrada do Sentinel-1 e saída em classificação binária. Depois, fizemos o treinamento e validação do modelo. Após isso, eh, após o teste, carregamos o modelo treinado e executamos com as imagens dos testes que não estavam a ser detectáveis. E, por último, fez a saída da classificação, que foi de gerar máscaras de predição e salvar os resultados como GeoTIFFs. Então, o que é que nós fizemos normalmente? Como eu disse que este processo exige uma quantidade de processamento muito alto, é um nível de processamento muito alto, até porque usamos o processamento que a Digital Earth Africa oferece, que tem uma capacidade muito alta. Nós acabamos limitando as interações, assim como as épocas do treinamento deste modelo. Então, acabamos usando somente 10 épocas, porque realmente nem para as 10 épocas leva muito tempo para nós podermos ter esses resultados que conseguimos ter aqui, só treinando as 10 épocas. Quer dizer, é um processo que exige um recurso muito elevado de processos computacionais. Então, as métricas que nós usamos de validação deste modelo, foram a perda, a acurácia e a interseção sobre a união. Realçar que aqui a perda, quando nós estamos a fazer a nossa validação ou quando queremos ter o nosso resultado final, é muito importante que a nossa perda seja um valor muito reduzido. E aqui também queremos que a nossa acurácia seja um valor muito elevado, assim como a interseção e a união também seja um valor elevado. E dizer que neste treinamento nós acabamos usando mais esta componente da interseção sobre a união para poder fazer esta validação. Então, só para olhar nestes resultados destes gráficos que temos, é possível só ver o primeiro gráfico, como é que o modelo se comporta, o treinamento. Verifica-se aqui que há uma inconsistência, alguns descem, sobem, mas com o tempo, quando vamos na terceira época, na sexta época, começamos a perceber uma estabilização. Assim como podem ver, dissemos que um dos maiores, as métricas de loss, nosso objetivo é que o loss, ou seja, a perda, seja muito menor, mas na primeira época, Epoch One, verificamos que a perda está muito acima, mas quando vamos até na 10ª época, verificamos que já está a diminuir, ou seja, a probabilidade, a percentagem do erro nesta época, ele já está a subir e a acurácia já está, ou seja, já está a descer e a acurácia já está a subir. Então, neste processo tivemos como a acurácia de 85%, ou seja, a acurácia do treinamento no modelo foi de 85% e a validação da acurácia foi de 80%, que foi um resultado
muito satisfatório. Então, aqui decidimos mostrar as imagens. A primeira imagem que é a imagem gerada a partir do satélite e a segunda imagem que é uma imagem obtida a partir dos dados do terreno, como igual àquela que nós mostramos ali quando falamos do ESA World Cover. Então, esta aqui é uma imagem, quer dizer, a segunda imagem é uma imagem que apresenta aquilo que está, ou seja, acontece, ou a imagem real do terreno colhido. Enquanto que a última imagem, que é as redes neurais conectadas, ou seja, a predição das redes neurais eh, conectadas, mostra o que é que este treinamento de modelo está a fazer. Então, se formos a olhar bem, vamos perceber que sim, o modelo que nós estamos a treinar para validar, ele está realmente a trazer uma componente igual àquela que está no terreno. Então, é isto que nós esperávamos de ver quando estávamos a fazer este treinamento. Então, daí decidimos fazer estatisticamente, perceber qual era a acurácia e qual era o erro e o nível de interseção sobre a união deste teste de classificação, usando as redes neurais totalmente conectadas. Verificou-se que a nossa acurácia foi de 82%, que é um nível muito, muito satisfatório, porque é um nível que mostra que o modelo está tendo um comportamento muito bom. Mas quando fomos ver o nosso teste de erro, verificou-se que era 63, ou seja, 63%, que é um nível que, bom, é um nível muito elevado, mas nosso objetivo é que esta percentagem possa diminuir, ser uma percentagem menor possível, para que o nosso modelo esteja equilibrado e possa predizer mais bem. E olhando para a métrica de interseção e união, verificamos uma percentagem de 45%, que é uma percentagem menor, pelo menos já está abaixo de 50%, e nosso objetivo é treinar este modelo para que esta métrica seja muito grande e possa predizer, possa ter uma predição muito, muito satisfatória, pelo menos acima de 50%. Então, este é um desafio que nós estamos já tentando a trabalhar, porque, como dissemos, enfrentamos vários desafios. A questão da limitação computacional, que acaba não sendo uma tarefa fácil, mas ainda estamos a treinar o modelo para podermos ter melhores resultados. Então, o que é que nós estamos a fazer, ou quais são os passos seguintes que nós vamos seguindo? Primeiro, dizer que estamos a fazer o treinamento completo ou seja, queremos fazer o treinamento completo do modelo, validação e teste. Queremos que aquela acurácia continue a ser uma acurácia positiva. Queremos que o teste de loss, ou seja, o teste de perda, seja muito menor e o teste de interseção sobre a união seja também muito maior. E daí queremos ajustar, fazer um ajuste fino dos parâmetros, também fazermos um aproveitamento dos recursos de processamentos computacionais que temos, para que este processamento seja muito mais rápido. E daí também fazer uma experimentação com arquiteturas alternativas de modelo para melhorar a precisão e eficiência, comparar a classificação das redes neurais totalmente conectadas com a linearização. Linearização é aquele primeiro método que apresentamos dos resultados, que até conseguimos ver um mapa de vulnerabilidade, no caso do estudo da cidade da Beira. E também, a partir disto, trazer, ou seja, a partir dos resultados, termos objetivos a longo prazo e usar estes modelos para monitoramento contínuo de inundações e sistemas de alerta precoce, e integrar os mesmos com plataformas nacionais e regionais para suporte à decisão em tempo real sobre várias temáticas, principalmente as inundações. Então, a chamada para atenção, ou seja, a chamada para ação disto, é salvar meios de subsistência,
apoiar formuladores de política para planos integrados de bacias hidrográficas, redução de riscos de desastres. E aqui, a Digital Earth Africa apresenta cursos de treinamentos que a pessoa pode autoaprender por si, por seu tempo, onde tem um acesso gratuito, totalmente online, em inglês e francês. Mas eu já conversava com o diretor e eles diziam que estão a pensar na possibilidade de colocar, aliás, até não é pensar na possibilidade, eles querem colocar mesmo a língua portuguesa nestas plataformas. Então, a pessoa pode ter acesso desses vários cursos que conseguimos ver aí em língua portuguesa dentro em breve. Então, dizer que logo após cada curso que a pessoa faz, ele acaba ganhando um certificado de conclusão. Dizer que esse processo ele é composto por vários exercícios. Quer dizer, você faz uma autoaprendizagem, mas também tem algumas avaliações que te ajudam a ver qual é o nível de treinamento que estás a ter nesta plataforma. Então, aqui estão alguns links para poder se conectar à Digital Earth Africa. E, bom, agradecimento aos construtores dos ecossistemas que a Digital Earth Africa tem como parceiros. E a palavra de ordem é: vamos desbloquear a promessa do amanhã juntos. E o meu muito obrigado. Um, Thank you, Mr. Joseph, for me.